Dando continuidade à nossa aula, vamos agora para a disciplina de Geografia e nós vamos continuar estudando o assunto que começamos na semana passada sobre campo e cidade se completam. E a partir de hoje a gente vai estudar na aula de hoje o assunto da página 306 e vamos responder o questionário da página 309. Ok? Já encontraram? Tudo certo? Então, vamos lá. Campo e cidade se completam. Na cidade, a gente tem visto que é um espaço que oferece um grande número de serviços e atividades comerciais, né? Por conta disso, muitas pessoas se mudam para as cidades, porque lá elas acreditam que vão conseguir encontrar um emprego melhor, onde vai conseguir sustentar melhor sua família, certo? Então, na cidade, realmente existe essa possibilidade, né? E é comum, por exemplo, as pessoas que moram em cidades rurais, em áreas rurais, ou até em cidades menores, se mudarem, né, para as cidades grandes. E elas também querem contar com alguns atendimentos hospitalares que nessas cidades são melhores do que no lugar onde elas moram. E na cidade está concentrado as atividades comerciais, como supermercados, né, lojas de roupas. Lá existe um número maior, existe uma concentração maior desses estabelecimentos. E aqui na imagem vocês estão vendo uma fábrica de carros, né? E aqui uma fábrica de fertilizantes, onde as pessoas trabalham produzindo adubos, né? Para quem trabalha no campo fazer uso ali nas suas lavouras. Então, nas grandes cidades existem essas grandes indústrias. E por mais que essas indústrias estejam muito mecanizadas, com muitas máquinas, elas ainda não conseguiram dispensar o trabalho humano. E é por isso que tantas pessoas se mudam para esses lugares e procuram trabalho nesses setores, certo? Nessas grandes indústrias. Porque lá elas dão assim um apoio financeiro melhor do que nas cidades menores, certo? E a cidade, agora também é possível a gente ver que a cidade ela depende do campo. Apesar dela ter essa melhor infraestrutura, esse melhor meio, né, por onde o comércio traz muito dinheiro ali para a cidade, ela depende do campo, porque na cidade, o que é que se trabalha na cidade, o que é que se vende na cidade? O que é produzido no campo. Então, o campo ele é indispensável na formação e na vida das grandes cidades, tá certo? Por exemplo, aqui nessa imagem, você está vendo uma fábrica de sucos de laranja. Você está vendo aqui como ela é grande, o porte dessa fábrica é enorme. Mas qual é a matéria-prima dessa fábrica aqui? A matéria-prima é justamente o que? A laranja. E onde é que a laranja é produzida? Lá na área rural. Alguém plantou, cuidou, fez todo o procedimento para que essa laranja crescesse e fosse boa para ser comercializada. Então, esta fábrica aqui de suco compra a laranja e faz todo o procedimento para transformar ela em suco. Esses sucos que a gente vai no supermercado e compra a garrafinha, que diz que é suco de laranja, certo? Então, o campo, ele é muito dependente, aliás, a cidade ela é muito dependente do campo, né? Por mais que ela seja grande, que ela comporte várias indústrias, mas geralmente a matéria-prima daquela indústria vem do campo. Então existe uma certa dependência. Na segunda imagem, você vê uma usina. E olha aqui quantos caminhões fazendo aqui a fila, todos carregados com cana-de-açúcar. Para produzir o quê? O açúcar e o etanol.
Então, ela é uma indústria grande que movimenta muito dinheiro, mas a matéria-prima dela é produzida no campo. Ela depende do trabalho ou dos trabalhadores rurais, certo? Então, é por isso que o título do nosso assunto é Campo e Cidade se completam. Nem a cidade viveria sem o campo, nem o campo viveria sem a cidade. Um completa o outro. E por que acontece o chamado êxodo rural? A gente já falou nessa questão e vamos voltar. Antigamente, a população se concentrava em maior parte na área rural. A maioria das pessoas, a maioria das famílias moravam na área rural. Mas com o passar dos anos, as pessoas foram tendo assim vontade, necessidade de melhorar o seu estilo de vida. E no campo não estava ajudando, não estava fornecendo esses meios para que elas pudessem se desenvolver, crescerem, né, financeiramente. Então, daí começou a acontecer o êxodo rural. Nada mais é do que as pessoas que saem do campo para ir morar nas cidades. E aqui é possível você ver a movimentação no centro de uma cidade. Antes não existia muito isso. Não eram as grandes cidades que eram populosas, era a área rural. Hoje, depois de séculos, depois a gente vê que está se tornando o contrário. As cidades estão cheias, abarrotadas, E daí surge, crianças, um problema seríssimo, porque quando as pessoas decidem ir para a cidade, nem sempre a cidade está preparada para receber essas pessoas que estão migrando. Então, o que acontece? Essas pessoas, quando chegam lá, elas acabam se instalando de qualquer jeito e em locais de risco, como barrancos ou encostas de morro. Não é à toa que a cidade de São Paulo e Rio de Janeiro tem esse crescimento tão desordenado. Por quê? Como é que surgiram as favelas? Foram se amontoando gente ali, as pessoas saem da área rural, viajam para São Paulo, lá vão arrumar um emprego melhor e tudo mais. Chega lá, a situação, a realidade às vezes é diferente, e elas não têm como se manter ali, elas vão vivendo de qualquer jeito. E daí foram surgindo as favelas. Favelas são esses lugares inapropriados das pessoas viverem, porque elas são sob lugares de risco, barrancos que às vezes desabam. No tempo de chuva, a terra cede e aí essas casas caem e há mortes, Ou em costas de morro, onde às vezes o morro, durante a chuva, ele também se desmancha e cai por cima da casa, aterrando as famílias que moravam ali. Então, por isso esse crescimento desordenado, porque a cidade não estava pronta para receber tanta gente indo para lá. E aí as pessoas foram se organizando de qualquer jeito, e surgindo alguns graves problemas urbanos. Mas também o nosso assunto trouxe a realidade oposta para a gente. Do mesmo jeito que tem muita gente se mudando para as cidades grandes, também tem muita gente migrando das cidades grandes para as áreas rurais. Aos poucos, as pessoas têm descoberto que viver nas áreas rurais é mais saudável. Apesar de se ter menos dinheiro, de ganhar menos dinheiro, mas elas têm mais saúde. E a educação dos filhos é melhor, porque o pai e a mãe conseguem acompanhar melhor a educação dos filhos. E entre tantas outras razões, a gente percebe, conhece pessoas que foram para essas cidades grandes e depois decidem voltar para suas terras de origem, certo? Então, esse é o assunto que o livro trouxe para a gente. Tanto há uma ida desenfreada para essas cidades, como também tem existido, ao longo dos anos, um retorno. Alguns que foram, agora estão retornando à sua cidade natal, porque aí os motivos são vários,
querem voltar para perto das suas famílias, às vezes adoecem, necessidades grandes por causa do estilo de vida, muita correria, trabalho excessivo, às vezes por conta da violência. E aí muitas pessoas mudam de ideia e preferem voltar para suas terras de origem, mesmo vivendo, ganhando menos e de forma mais simples. Certo? E agora eu vou apresentar para vocês um gráfico disso que a gente acabou de ver aqui. Esse êxodo rural e como isso afetou a vida das cidades. Nesse primeiro gráfico, ele está mostrando para a gente uma pesquisa que foi feita entre os anos de 1950 até o ano 2010. Você percebe que de 10 em 10 anos, eles foram recolhendo informações até que chegaram a essa conclusão aqui. No ano de 1950, existia mais pessoas morando na zona rural. Era menos, né, o número de pessoas que moravam, que ocupavam as cidades, no ano de 1950. Até o ano 2010, o que a gente conseguiu perceber? Que houve uma queda. Quem morava na zona rural caiu. E os habitantes da zona urbana, o número elevou-se, né? Então, as pessoas que moravam na área rural se mudaram. E antes, quem era mais populoso era a zona rural. Hoje, não é mais, é a zona urbana. Em 2010, a gente consegue ver, olha que diferença gigantesca, né? Desse ponto para esse aqui. Existem mais pessoas hoje morando na área urbana do que na área rural ou nos pequenos centros. Esse segundo quadro foi mostrando para a gente, essa segunda estatística, foi mostrando para a gente o formato aqui. Esse quadro azul representa o total de pessoas, o vermelho urbano e o verde rural. Então, é a mesma representação do gráfico anterior, só que nesse outro formato. Em 1950, o total de pessoas era esse aqui, como está mostrando aqui o azul. A minoria morava na zona urbana e a maioria morava na zona rural. E foi assim no ano de 1960, mas quando chegou o ano de 1970, a gente já consegue ver que a zona urbana passou, né, na quantidade da população da zona rural. Agora existia mais pessoas morando na zona urbana do que na zona rural. E no decorrer dos anos, 1980, 1990, 2000 e 2010, a gente viu que a zona urbana, só cresce, só aumenta a quantidade de pessoas que vão morar nessas áreas, né? E olha só como a quantidade de pessoas da zona rural caiu, ou é pouca em comparação com a zona urbana. E isso também, crianças, gerou um outro porém. A gente viu aqui, nesse total do ano 2010, como a população cresceu, né? A população cresceu bastante, né? Depois que as pessoas começaram a se mudar. Porque a vida, às vezes, vai ficando mais fácil, né, na zona urbana, e aí as pessoas vão tendo mais filhos. Apesar da gente entender o contrário, né? Mas a estatística mostra que, em nível de números de população, cresceu bastante desde que as pessoas começaram a se mudar para a zona urbana, certo? E vocês vão responder uma questão baseada nesses dados aqui desse segundo gráfico, tá? Então, vou explicar agora a atividade para vocês. Primeira questão. Com base nesses gráficos, né, da página anterior, você vai responder. Letra A. O que foi que aconteceu com a população urbana do Brasil ao longo das últimas décadas? O que a gente consegue ver através do gráfico que aconteceu com a população urbana? Ela aumentou, né? No decorrer das décadas, a população urbana aumentou
bastante. E o que aconteceu com a população rural? Aconteceu justamente o inverso, né? Aqui na letra B. O que aconteceu com a população rural? Ela diminuiu. Ela predominava, né, com o número de habitantes e agora ela sofreu uma queda. Existem mais pessoas morando na zona urbana do que na zona rural. Na letra C, o que houve com a população total do Brasil em números absolutos na última década? Então, quando a gente volta lá para o gráfico, a gente percebe que o total da população fez o quê? Aumentou ao longo das décadas. Então, o que houve com a população total? Ela aumentou nas últimas décadas, né? Chegando a quase 200 milhões de pessoas. E isso vale a pena lembrar que esses dados se referem ao ano 2010. Ó, já passaram-se mais 10 anos desde que a pesquisa foi feita. Nós estamos em 2020, então é possível esse número estar muito mais à frente. Ok? E na letra D você vai responder: em que período a população urbana superou a rural? Olha lá no gráfico, quando foi que a zona urbana ultrapassou a zona rural? Em que ano foi esse? E aí você vai anotar o ano aqui na letra D, viu? O ano em que a população urbana ultrapassou em quantidade a zona rural. Entendido, né? Letra A, B, C e D. No número 2, você vai colocar V para verdadeiro e F para falso. Primeiro item, o campo e cidade podem existir separadamente. Observe bem essa palavra. O campo e a cidade podem viver separadamente, ou seja, sem depender um do outro, ou eles se completam. Então, se for V, você bota verdadeiro, se for falso, você bota o F. Entre campo e cidade não existe qualquer tipo de comércio, ou seja, o campo não troca os seus produtos com a cidade, e nem a cidade com o campo. Isso é verdadeiro ou falso? O campo fornece à cidade produtos alimentícios e outros vindos da agricultura e da pecuária, além da matéria-prima para a indústria. Aqui, essa citação está dizendo que o campo fornece produtos para serem vendidos na área urbana. E aqui cita alimentos, né, vindo da agricultura e da pecuária, além de matéria-prima. Isso é verdade, se for, bota V. E a última citação diz que a cidade envia ao campo roupas, móveis, máquinas, materiais de construção e outros produtos industrializados. Isto é verdadeiro ou falso? Se for verdadeiro, bote o V. Se for falso, bote o F. Essa penúltima citação aqui, ó, é o que o campo envia para a cidade. E a última é o que a cidade envia para o campo. Então, veja aí o que é falso e o que é verdadeiro. Quais são os motivos mais comuns para haver êxodo rural? Aqui a terceira questão pergunta. Por que razão as pessoas têm saído da zona rural para ir para a zona urbana? Em busca de quê? Então, você vai escrever aqui. E, por fim, no número 4, você vai fazer uma lista de produtos que você consome aí na sua casa, que vem do campo, e os produtos que você usa, que consome, que vem da cidade, né? Então, do campo, crianças, vai ser aqueles produtos de gênero alimentício. E cidade vai ser aqueles produtos industrializados. A gente até já fez uma pesquisa referente a isso, né? Quais são os produtos que a gente só encontra na cidade? Carro, telefone, televisão e por aí vai. Móveis, sofá, cama e tudo mais. Então, você vai fazer uma lista, colocando o que é consumido na sua casa, que vem do campo, e o que é consumido, que vem da cidade. Certo? E essa é a nossa atividade, e eu fico esperando para vocês enviarem para mim com as respostas. Estou no aguardo.